Eu disse que era rapidinho, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos recebendo hoje o deputado federal mais votado por Cuiabá nas últimas eleições, ex-vereador Abílio Brunini. E eu pergunto, deputado, qual é o perfil do seu eleitorado? Seu eleitorado é exclusivamente bolsonarista? É um eleitorado exclusivamente de direita? Qual é o perfil do seu eleitorado? Meu eleitorado, ele é multifacetado, né? Como dizer, né? Ele tem uma parcela da população que nos apoia, que é bolsonarista, uma grande parcela que nos apoia é bolsonarista. Uma outra parcela que nos apoia é cristã, e pelos valores cristãos não tem como ser de esquerda, porque não tem como ser cristão e de esquerda. E tem uma outra parcela da população que ama Cuiabá. E essa parcela coloca, às vezes, as nossas diferenças ideológicas acima dessa diferença, porque o amor por Cuiabá é maior. E quem ama Cuiabá sabe o trabalho que a gente já fez pela essa cidade, o trabalho que a gente fez. Se hoje tem a intervenção no estado de Mato Grosso, no município, é fruto do nosso trabalho de fiscalização, que denunciamos. E se isso, a intervenção consegue produzir algum trabalho, entregar esse trabalho para a sociedade, ele também é em cima de todas aquelas denúncias que a gente já apontou, como a obra do UPA Leblon, que a gente tinha apontado. E cada vez que a sociedade vê um resultado de todo aquele trabalho que a gente fez, cada vez que tem uma operação da polícia em cima de cada uma daquelas denúncias que a gente fez, essa população ela reconhece o nosso trabalho. E às vezes, por alguma diferença ideológica, algum posicionamento, ela é deixada de lado em prol do resultado que a gente tem oferecido à nossa cidade. Ok, deputado, esquerda e direita são duas palavras muito fortes na mídia nacional. Eu gostaria que o senhor dissesse para nós três diferenças da direita para a esquerda. O que é ser esquerda, na sua opinião, e o que é ser direita? A esquerda no Brasil ela é diferente da esquerda mundo afora. Até porque os russos que são de esquerda, os comunistas que são de esquerdas, a pauta LGBT lá não é aceita. Então, isso é uma prova para você que a esquerda ela é diferente. A esquerda brasileira é uma esquerda nova, uma esquerda diferente, como se fosse um novo perfil de esquerda, que é juntar algumas ideias e um discurso alinhado com o movimento do PT, onde o líder hoje é o Lula, e esse discurso é colocado tudo que venha a dividir a sociedade. A esquerda prega essa divisão, que é dividir em classes, em grupos, em etnias, em igrejas e tudo mais, para poder conquistar aquelas pessoas que forem divididas. A direita ela prega uma mensagem diferente, a gente prega a inclusão. Todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem que ser valorizado. Nós pregamos valores conservadores, valores da família, somos contra as drogas, somos contra todo e qualquer tipo de violência. O senhor é contra os remédios à base do canabidiol? Existem remédios alternativos com o mesmo THC, sem ter o THC e que tem o canabidiol e que são de plantas alternativas. Inclusive, existem estudos sobre isso. Não precisa plantar maconha para poder ter o mesmo resultado do medicamento em crianças ou adultos ou em pessoas que estão passando por isso. Existe já no nosso país a medicina que dá o mesmo resultado sem ter a desculpa da plantação da maconha. Às vezes o pessoal quer a plantação da droga para consumo próprio e fica usando desculpa da planta medicinal. O senhor chegou a Brasília esse ano e já é objeto de presença contínua na mídia estadual e também na mídia nacional. Quais são suas primeiras impressões de Brasília? Não é fácil não, não é fácil não. Brasília ela é bastante complexo, porque são 120 deputados de esquerda, bem focado com a militância política partidária, 120 deputados de direita, focado nesse trabalho de defender os valores e conservador, e existe 200 e poucos deputados de centro. Esses deputados de centro, eles trabalham junto com a gestão, junto com o governo. Qual gestão que for, né? Qual gestão que for, desde que faça o PIX, desde que faça a emenda, os recursos e os seus interesses. Então, eles vão com pautas de governo, como reforma tributária, arcabouço fiscal e etc. Porém, eles são contra o projeto a reforma tributária. Votei. E vai continuar votando contra se manter essa linha? Vamos continuar votando contra e vou trabalhar para derrubar ela. E na direita, e eles são, esses 200 e poucos deputados, eles vão para a direita
quando as pautas são de valores morais. Ou seja, eles são contra tudo aquilo que é contra a família, eles são de direita, mas quando é gestão, eles vão para a esquerda, junto com o governo que estiver na gestão. Sobre a reforma tributária, não tem como. Qualquer pessoa que seja cuiabano, qualquer um que mora numa cidade que vive do comércio, vive do serviço, não tem como você votar uma reforma tributária que vai aumentar imposto para o prestador de serviço. Isso eu não posso fazer. Deputado, quais são os seus primeiros projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados este ano? Então, uma das nossas preocupações tem sido a questão de pessoas em área de risco. Muito se vê, a gente acompanha diversas vezes no jornal, quando há um deslizamento de terra, ou a barragem, ou qualquer outra coisa, sempre há grandes incidentes no Brasil voltados à área de riscos. Nós temos pessoas morando também em Cuiabá, em Mato Grosso, em área de riscos. Essas pessoas devem ser mapeadas, devem ser colocadas num censo específico, elas devem ser planejadas uma vida para ela, para que ela possa ter uma vida melhor, num espaço mais adequado, longe das preocupações de segurança. Existe a necessidade de um trabalho social em relação a isso e existe também a necessidade de um trabalho de prevenção. Para isso, a gente está lá na Câmara, apresentamos um projeto de lei que trata desse assunto, sobre o censo, mapeamento, deslocamento e uma organização social sobre isso. Também estamos apresentando alguns projetos na área da saúde para a criança autista, principalmente, que é uma causa que a gente está preocupado com isso, e conjunto com a Amália Barros, a gente tem apresentado outras propostas nesse sentido, da pessoa com deficiência, e também estamos apresentando um projeto de lei que trata o transporte público não só como mobilidade urbana, mas também como direitos humanos. O transporte público, ele impacta a vida das pessoas, principalmente no tempo de viagem. Uma pessoa, por exemplo, ela tem que às vezes acordar 4 horas da manhã para pegar o ônibus às 5 para chegar no trabalho às 7h30. Qual a sua avaliação do transporte público em Cuiabá? É péssimo no meu ponto de vista. É péssimo, é desorganizado, é mal planejado. Ele tem um problema de qualidade no transporte público muito danoso. É uma tarifa que não está calculada de fato em cima do custo do sistema, mas sim para enrolar a população para o custo que eles querem dar. Não existe transparência no valor do cartão, é vendido o bilhete antes e a MTU acaba trabalhando como um banco, armazenando toda a bilhetagem que é vendido, todo bilhete que é vendido antes, e ela não acaba repassando esse valor vendido antes para o sistema de transporte público, apenas o valor da tarifa daquilo que é passado na catraca. Então existe uma série de coisas que precisam ser revistas. O senhor comparece com frequência na Comissão Parlamentar de Inquérito de 8 de janeiro. Parece-me que o senhor não é membro dessa comissão, não é membro efetivo da comissão ou suplente. Uhum. E o senhor tem provocado algumas polêmicas ali. Até o presidente dessa comissão já chamou a atenção de Vossa Excelência várias vezes. Correto. E essas polêmicas têm levado alguns articulistas importantes em nível nacional a começar a rotulá-lo como inexperiente, como muito assodado. Como é isso? Rotulado também como o bobo da corte, ou o cara dos Três Patetas lá, que é um ótimo ator, eu gosto muito dele. Como é que o senhor convive com isso? Convivo muito bem, com tranquilidade, eu acho que até mais tranquilidade que esses jornalistas que têm me rotulado, isso daí não me incomoda. Até porque a gente está devolvendo à esquerda o padrão de comportamento que eles sempre tiveram conosco. Se você observar o padrão de comportamento da Sâmia na CPI do MST, da Talíria, da Gleisi, do Boulos, do Randolph, de todos esse pessoal da esquerda, o comportamento deles era muito pior do que isso. Eu não cuspo ninguém, eu não xingo ninguém, eu não agrido ninguém. E eles eram de cuspir. Mas o senhor tem um estilo de ficar parado na frente, fazer aquele olhar 43, Poxa. Que desequilibra os colegas. Então, o fato de eu ser esteticamente agradável e desequilibrá-los, isso não pode ser motivo. O regimento interno, inclusive, o próprio presidente da CPMI já falou diversas vezes, é claro que o regimento interno não trata desse assunto, porque não existe no regimento interno da Câmara o sarcasmo, não é crime, não existe penalidade na comissão de ética sobre você sorrir para enquanto a pessoa está falando. E sorrir não pode ser taxado como algum tipo de penalidade, porque isso todos fazem. A diferença é que eles tiram sarro da gente lá dentro o tempo todo. Eles nos ofendem, criam adjetivos o tempo todo, e não só comigo, da população. Em algumas das vezes eu vejo repetido, eles atacando aquelas senhorinhas que carregavam uma Bíblia e a bandeira do Brasil,
por causa que elas ficavam em frente dos quartéis, ou porque eles falam que estavam orando para pneu em alguns lugares, quando às vezes faziam algum tipo de manifestação. E eu vejo eles ridicularizando todas as vezes as pessoas que se vestiram de verde e amarelo, aquelas pessoas que foram com sua família. Eu vejo eles atacando o tempo todo. Eu não vou responder a eles com a mesma moeda. Eu não vou xingar, não vou partir para violência, eu não faço isso. Eu nunca fiz, nunca xinguei. Mas disseram que o senhor também colocou um chifre na cabeça de um colega? Teve chifre não, fiz só uma mãozinha assim, ó. Ah, não foi chifre, não? Não. Só um indicador já? Outra, talvez algum cônjuge, alguma coisa assim, pode colocar chifre na cabeça deles, mas eu não, eu fiz só um dedinho assim, ó. Aí eu ficava com o dedinho assim, ele perguntava quem é o responsável por tal coisa, eu fazia assim, ó. Não tem receio numa punição por parte da Câmara, da mesa diretora? Por usar a voz, que é o meu direito parlamentar, pré-requisito colocado no regimento interno? Se tem uma coisa que eu faço muito, Wilson, é estudar o regimento interno. Estudo muito, para poder saber onde eu posso pisar e o que eu posso fazer. E sempre que eu encerro uma CPMI, eu vou conversar com o presidente da comissão, eu vou conversar com o pessoal do legislativo, do apoio legislativo, para saber se em algum dos momentos ali eu passei dos limites. O presidente da Então o senhor acha que até o presente momento não passou dos limites? Até o momento ainda não. Enquanto eu estiver só sorrindo, fazendo gestos, ou até porque eu nem falo quando a pessoa está falando, não atrapalha a fala das pessoas. Quando ela está falando, eu fico rindo. E aí ela se irrita. Deputado Abílio, vamos falar sobre o bolsonarismo. O presidente Bolsonaro está liquidado ou o senhor ainda vê chances de ele retomar a vida pública? Você que é um historiador, me responde o seguinte, quando na história do país, mais de 700 mil pessoas fizeram PIX ou fizeram qualquer tipo de transferência bancária para um presidente, Jamais. um ex-presidente. Não me lembro. 17 milhões na conta de um ex-presidente que está inelegível, né, conforme. O senhor colocou quanto? Só 22. 22 mil reais? 22 reais. Só 22 reais? Só 22 reais. E uma boa quanto parcela. O senhor ganha, Excelência? Qual o salário? Tá cainha, hein? O salário tá caro, Tá bom. Tá. Mas olha, o importante é a gente colocar o quanto que a gente devolve. Quanto que a gente devolve? Só para você ter ideia, eu como vereador, combati na Prefeitura de Cuiabá mais de 120 milhões de reais desviado. Se você for olhar apenas para o salário de vereador, você fica insatisfeito. Mas se você olhar também pela resposta, o retorno que a gente dá para a sociedade... Sim, mas voltando aqui ao Bolsonaro. Bolsonaro perdeu seus direitos políticos por 8 anos. O senhor acha que essa decisão pode ser revertida pelo Congresso Nacional? Eu acredito que tudo pode ser revertido pelo Congresso Nacional. Até o nome da cor pode ser revertido pelo Congresso Nacional. Pode trocar a cor do céu e chamar o céu de verde, porque não existe mais parâmetros. A partir do momento que você vê que o Lula estava preso, condenado, transitado em julgado em todas as instâncias, inelegível, e do nada, por alguma falha processual, ou por algum erro, algum equívoco, ou arrependimento de terem liberado o Bolsonaro a ser presidente, eles voltaram com o Lula e colocaram o Lula onde está. Então tudo é possível. Pode ser possível que se arrependam novamente do Lula e falem, olha Lula, você não fez o que queríamos e vai soltar o Bolsonaro. Abílio, candidato a prefeito em Cuiabá no ano que vem, vai receber a visita e o apoio aqui do ex-presidente Bolsonaro? Seria com muito prazer, se ele puder vir, vai depender da agenda dele. Será com muito prazer, se ele puder vir a Cuiabá, toda a população também vai recebê-lo. Abílio, o que esperar do governo Lula? Olha, eu espero que ele não piore mais do que já piorou. Espero que o povo não pague tanto pelo que vem pela frente. Nós temos um rombo já previsto de 150 bilhões de reais, só para esse ano 42 bilhões de reais de déficit, e nós já temos um bloqueio de 1,5 bilhão na saúde e educação. Então, a expectativa sobre o governo é muito desastrosa. Abílio, nós vamos para o nosso pinga-fogo aqui. Só resposta curta. Tudo isso não foi pinga-fogo, hein? Não foi, não. Agora é pinga-fogo. PCHs no Rio Cuiabá, sim ou não? Sou contra. Aborto, sim ou não? Sou contra. Câmeras nas fardas de policiais militares, sim ou não? Coloca na dos bandidos. BRT ou VLT? Os dois modais têm a mesma finalidade, muda custo e muda sistema. Mato Grosso, fora ou dentro da Amazônia Legal?
Em partes. Há trechos que é importante estar na Amazônia Legal. Se eu estivesse numa ilha sozinha e precisasse de um amigo, quem o senhor levaria para lá? Emanuel Pinheiro ou o presidente Lula? Olha, rapaz, a resposta dele foi semelhante à minha agora. Fico sozinho, pego um pedaço de coco, faço uma carinha e brinco de Wilson. Ok! Essa foi a entrevista com o deputado federal Abílio Brunini. Abílio, muito obrigado. Valeu, nada. Obrigado. Valeu. Vai.